Covid-19. Verificação da legalidade do isolamento social à luz da Constituição Federal. Autores: Valdir Silva da Conceição Júnior, Daiane Ferraz Silva, Helena dos Santos Farias, Angela Machado Rocha, Marcelo Santana Silva, Fábio Francisco Pires de Freitas, Valdir Silva da Conceição. O mundo está vivendo uma situação de pandemia em decorrência do coronavírus que afeta mais de 140 países, afetando a economia e alguns países contribuiu para o colapso do sistema de saúde. Se trata de um vírus novo, o organismo humano ainda não criou anticorpos naturais. Os sintomas causados pelo vírus são similares aos de gripe, mas a diferença é que ataca o sistema respiratório, provocando pneumonia e falta de ar. Para evitar o sistema de saúde entre colapso, são das medidas utilizadas para reduzir a velocidade de espalhamento e o distanciamento social. A Constituição Federal, no artigo 196, diz que saúde é direito de todo e dever do Estado. A política pública aplicada no Brasil para combater a pandemia é justamente o distanciamento social. A Constituição de 88 tem os fundamentos que não podem ser modificados, que são denominados direitos e garantias fundamentais. Entre eles destaca-se o direito de vir. A legislação relativa à disseminação do coronavírus determina o confinamento e isolamento social das pessoas. E nós vamos verificar agora a legalidade ou não do isolamento social à luz da Constituição Federal. Em relação ao objetivo, a pesquisa foi descritiva, em relação à abordagem foi qualitativa. Aqui é a quantidade de contaminados e mortos até dia 1º de novembro de 2020. Em relação ao acumulado, a média maior entre mortos e contaminados foi 30 de abril e 3 de maio, com 6,99. E o pico maior de pessoas contaminadas foi dia 30/7, com 69.074 pessoas. E a média maior diária foi dia 3/5, 421 mortes. O decreto 10.212, de 30 de janeiro de 2020, promulga o texto que regulamenta o sanitário internacional de acordo com a OMS. E ela vem e faz a definição do que é isolamento, que é a separação das pessoas doentes contaminadas, quarentena, que é a restrição de atividades para uma pessoa suspeita de doença, e risco para a saúde pública. A pandemia causa colapso do sistema de saúde, sem ter o teor do Estado de solidariedade para garantir a proteção da sua população, principalmente os mais necessitados. É uma doença nova e o corpo ainda não criou nenhum mecanismo de combate e não existe remédio ou vacina. Por isso que a OMS recomenda o isolamento social justamente para impedir a disseminação da doença. A Constituição estabelece princípios norteadores que são justamente as competências de cada ente público e as matérias de interesse nacional, regional, local e as suas competências devidas. Os artigos 196 e 198 diz que saúde é dever do Estado, direito de todos e que deve ser garantido por meio de política pública que objetive reduzir o risco de doença, cabendo essa responsabilidade a todos os entes públicos. A Lei 13.979 dispõe sobre as medidas para enfrentar a emergência, e entre elas encontra-se o isolamento e a quarentena. Em relação à liberdade, como princípio fundamental, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, que é livre a locomoção territorial nacional, que vai conceder habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, que no caso existe uma lei específica justamente visando o bem-estar da coletividade. No que diz respeito à penalidade, o Código Penal diz que quem expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso, as pessoas que estão contaminadas e que vai para lugar público que vai espalhar o vírus para outras pessoas. No Brasil, quem estuda o direito constitucional e que faz a sua interpretação é o direito administrativo. E ele diz que o interesse coletivo sobrepõe o interesse individual, havendo uma supremacia de hierarquia. Alguns doutrinadores, como Madeira de Mello, Eli Lopes, Maria Silva de Pietro, citam que no ordenamento jurídico, o interesse público possui supremacia sobre particular. E ele diz o seguinte: interesse público, interesse de todo o conjunto social, nada mais é do que a admissão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade. Nisto se abrigando também o depósito intertemporal desse mesmo interesse. E o interesse público vai sobrepujar o interesse individual, pois a saúde coletiva também é um direito fundamental, porque visa a saúde de um grupo maior da população e não pode se inserir às pretensões individuais. Portanto, o direito à saúde deve sempre ficar acima da liberdade de locomoção, enquanto perdurar a pandemia, pois o isolamento social é uma das formas de evitar o espalhamento da doença e também evitar o colapso no sistema de saúde. O artigo 5º diz que todos são perante a lei e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então a lei está aí para isso, para dizer que todos devem obedecê-la e fazer o isolamento social.
E a consideração final. Políticas públicas são premissa para a construção do bem-estar coletivo. Esse público é constituído de vários interesses particulares que se somam. E os direitos fundamentais da Constituição são cláusulas da pátria que são inquestionáveis no ordenamento jurídico. Porém, quando se trata de interesse público voltado para o bem-estar de uma comunidade, ele sobressai e fica em um topo hierárquico, sobrepujando o interesse particular, o que não se configura uma inconstitucionalidade. Nos conflitos de interesse, cabe ao Estado decidir baseado em princípio e norma, o que prevalecerá. Porém, em alguns casos, contrariar interesses particulares, quando se trata de uma ciência exata, pode haver alguns equívocos de escolha. Fato recorrente da pandemia, que o remédio não é farmacêutico, é isolamento social, com a quarentena. Se fundamental, não tem o poder de se posicionar hierarquicamente superior ao interesse coletivo, que visa salvar a vida e evitar o colapso do sistema de saúde, onde a maioria da coletividade poderia sofrer dano em prol de interesse individual. Portanto, o ato realizado pelo ente público não se constitui em uma anormalidade e nem no ferimento de um princípio fundamental, que de antemão deve ser inviolável. O papel do Estado é proteger o cidadão de um mal maior, mesmo que para sua consecução não permita que o cidadão exerça seu direito à liberdade. O seu objetivo maior é evitar a transmissão do vírus e fazer o controle epidemiológico. E aqui são as nossas referências. Obrigado.